Seja bem-vindo mais uma vez. O canal Educação e Business está no ar. Falar em educação no Brasil nos coloca diante de aspectos como método de ensino, investimento, interesse social e desenvolvimento econômico. Ainda distante de uma educação estruturada e capaz de impulsionar o país para o desenvolvimento, os principais envolvidos no processo, pais, gestores, professores e alunos, se veem diante de uma encruzilhada que potencializa a dificuldade do ensinar e aprender. E para falar sobre esses e muitos outros aspectos relacionados à educação, o canal Educação e Business tem o prazer de receber ela, que é professora e recentemente encerrou um ciclo de 10 anos de sucesso na direção da ETEC João Maria Estevanato de Itapira, Débora Ruiz Parejo. Débora, seja muito bem-vinda ao canal Educação e Business. Olá, Giovanni. Olá a todos os participantes do canal da Unifia. É um prazer estar aqui e vir falar um pouquinho com vocês sobre educação. Muito bem, Débora. A educação, a base de todo e qualquer país, a base para o desenvolvimento de toda e qualquer sociedade e economia. E, Débora, diante da educação e falando de maneira muito aberta e sincera sobre o tema, por que é que a educação não é uma prioridade no Brasil? Porque através da educação a gente pode realmente fazer uma revolução no país. Né? E quem quer revolução? Né? As pessoas não esperam mudar nada. Né? As pessoas querem que as coisas permaneçam sempre do mesmo jeito. E quem são essas pessoas? Não é? Então, quando a gente fala assim, a gente está falando, né, das pessoas que estão no status quo. Então, o que a gente poderia chamar de elite, né, financeira, a elite econômica do Brasil e a classe política também é muito interessada nisso. Então, é difícil mexer com o que está posto aqui. Né? É confortável para a minoria que a maioria continue na mesma situação, inclusive sem se aperceber da situação em que vive. Né? Então, a educação é a porta, né? É a janela, é o caminho, é a única solução para mudar isso. Acho que a gente pode falar isso. Não entendendo também que, quando eu falo isso, assim, todos nós seremos ricos, todos nós seremos bem-sucedidos. Não é isso que a gente está falando, a gente está falando sobre educação. Nós estamos falando sobre instrumentalizar as pessoas para entender o mundo que elas vivem. Né? E a partir daí criar o seu próprio caminho. É óbvio que nós vamos ter divisão de classe social, é óbvio que nós vamos ter os mais ricos, a classe média, os pobres, eventualmente nós vamos ter os muito pobres, mas a educação, sem dúvida, é um fator que impulsiona a gente a entender esse mundo e a lutar por mais igualdade, por mais condições, né, de sobrevivência digna. Né? A gente não pode cair na besteira de achar que todo mundo vai ficar rico porque estuda. Porque também não é isso. Né? Mas a gente tem a oportunidade de pensar em desejar, em almejar alguma coisa além da nossa condição. E só a educação proporciona isso. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Débora, levando em consideração os vários critérios de avaliação da aprendizagem utilizado no Brasil, de acordo com esses números, com esses dados, o que a gente pode realmente tirar de uma análise de resultado mais profunda com relação à aprendizagem aqui nesse país? Bom, no Brasil a gente tem uma série de provas, né, externas e internas que avaliam o desempenho. E isso é necessário, porque quando você, em princípio, estabelece metas, e todo mundo, né, todas as esferas governamentais têm metas. Então, vocês têm uma meta municipal, uma meta estadual, uma meta nacional, e as metas estaduais e municipais estão vinculadas às metas nacionais. Quanto a isso,
possibilidade de fazer diferente. E a gente precisa saber como nós estamos, o que nós aprendemos, quanto avançamos, se não avançamos, se retrocedemos, quanto falta para chegar num desenvolvimento, qual é o índice que baliza o que é bom. Então, a gente faz isso como? Através de avaliações. Então, você tem, em nível estadual, o SARESP, né? Você tem, em nível municipal, realmente, alguns municípios desenvolvem provas próprias, né? Que eu, particularmente, infelizmente, né? Não tenho conhecimento, porque não é a minha área de atuação, eu atuo na área estadual. Então, a gente tem o SARESP e depois nós temos as avaliações nacionais e uma internacional. Então, nós temos o IDEB, que é a Prova Brasil, que é feita a cada 2 anos e que faz um levantamento do sucesso da aprendizagem. E internacionalmente nós temos o PISA, né? Que a OCDE, que é a Comunidade dos Países Desenvolvidos Economicamente, ele aplica e convida alguns outros países, o Brasil é um deles, para fazer parte dessa prova. E nós temos, assim, um desempenho ruim, né? Nós temos metas e as nossas metas não vêm sendo alcançadas. É curioso a gente falar sobre a universalização da educação. Então, nós colocamos 97,5%, 98% das crianças na escola. E isso é um ganho, assim, sensacional. Porque uma escola ruim é melhor que nenhuma escola. Mas agora que a gente colocou todo mundo na escola, a gente precisa discutir o seguinte: já está todo mundo lá. Que escola que nós queremos? Né? Qual é a qualidade dessa escola? Então, agora nós estamos num segundo patamar de discussão. Qual é a escola que nós temos? Qual é a qualidade dessa escola? O que é que a gente aprende nessa escola? Quanto a gente aprende nessa escola? Então, a gente está buscando isso através dessas avaliações. E, assim, o ensino fundamental 1, né, os piquititinhos de 7 a 11 anos, eles são os que apresentam os maiores avanços. Isso é muito importante, né? A alfabetização. A alfabetização tem um papel primordial. Depois a gente tem o ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, para quem é mais antigo, da 5ª à 8ª série, que daí também está tendo um avanço mais lento. O nosso gargalo hoje no Brasil é o ensino médio, né? O ensino médio está estagnado, né? Nas 2 últimas provas do IDEB a gente ficou estagnado. Então, a gente não está tendo uma evolução dos índices, né? Então, a gente melhora leitura, por exemplo, mas a gente não melhora ciências e matemática. Ou a gente sobe um pouquinho de matemática, ou sobe um pouquinho de ciências e não avança na leitura. Então, a gente não tem um avanço, né? E por que é importante ler bem? Né? Como é que você vai entender um texto se você não ler? Como você vai interpretar aquilo? Como você vai ler um contrato? Nós não estamos falando de coisas do outro mundo. Como nós vamos aceitar os termos e condições lá do WhatsApp que a gente está acessando? Quando a gente não vai ler lá, a gente não vai saber se está dando autorização para a empresa pegar todos os nossos dados e vender, se você não ler ali. Então, nós temos que ter leitura. E não é só ler, é entender o que está lendo. Eu acho que o nosso maior problema, além da leitura, é a interpretação. Matemática. Né? Se a gente não sabe matemática, a gente não sabe quanto a gente está pagando de juros. Né? Não é a matemática do logaritmo, da raiz quadrada, não é essa matemática, não. Tem que ser a matemática básica, dos juros compostos que a gente paga no banco, não entende como que a dívida saiu de 1 para 100 em 30 dias. Né? A gente não entende por que tem que ser construída a casa daquele jeito, por que tem que ser aquele tanto de cimento, por que tem que ser aquele tanto de areia, que vai além de fazer o senso comum. Então, a matemática do uso diário. E a ciência também, né? Por que tem que pôr o feijão na panela de pressão? Por que na panela de pressão cozinha mais rápido? Isso é ciência. Se alguém tivesse pensado nisso, não existia panela de pressão. Então, por que a gente tem que pôr o feijão na panela de pressão? Fazer o feijão cozinhar. Por que a gente
as mulheres usam formol ou, sei lá, produtos para alisar o cabelo. Que química é essa que a gente passa, que a gente tem cacho e fica lisa? Ou ao contrário, que antigamente a gente era lisa e fazia permanente. Que produto que a gente passa no cabelo que faz o negócio? Quem faz isso? Quem faz ciência, né? Então a ciência é isso. Em tempos de Covid, se não tivesse cientista que fizesse a vacina, como é que nós estaríamos? Né? Então a gente precisa da educação para o dia a dia. A gente não vive sem conhecimento, que não é informação. Né? As pessoas confundem. Informação não é conhecimento. São coisas complementares. Eventualmente até opostas. Né? E definitivamente não são a mesma coisa. Débora, sobre todos esses aspectos que você explicou, né, de um desenvolvimento ainda não dentro de um padrão adequado com relação à educação e nos seus mais variados níveis, né? O quanto que a pandemia, né, vai ajudar a dificultar ainda mais esse processo evolutivo da educação, ao seu ver? Olha, eu posso dizer para vocês que do ponto de vista educacional, a pandemia é uma tragédia. Né? Os efeitos da pandemia na economia, na nossa vida, são nefastos. E na educação, eu acredito que nós vamos demorar uns 10 anos para resolver. Porque a pandemia não acabou, gente. Né? Ela está aí e hoje mais forte e recrudescendo ainda mais dentro do país, matando mais gente, fazendo a gente voltar de novo para dentro de casa. E a perda dessa convivência dentro da escola é muito ruim. Não tão ruim para os alunos de ensino das etapas finais. Tá? Eu posso dizer, não posso afirmar porque eu não tenho dados de estudo. Ainda não saíram nada, né? Mas o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte, que talvez seja menos danoso para o pessoal de ensino superior, para o pessoal de ensino médio e até para as séries finais do ensino fundamental. Eles são mais autônomos, eles têm condições de gerenciar o próprio aprendizado, noção de responsabilidade, condições de se autodeterminarem a cumprir as tarefas, a ficarem ali dentro da frente do computador, do celular, estudando tal. Mas para as crianças que estão em fase de alfabetização, é terrível. Eu acredito que pelo menos demora uns 2 anos, se bem trabalhado, para tirar essa defasagem. Débora, você acredita que diante de todo esse cenário, inclusive inserindo a pandemia, né, dentro do contexto, deveria haver uma aceleração da execução do Plano Nacional de Educação e aproveitando já, entrando na questão do Plano Nacional de Educação, o que você vê de positivo e negativo dentro do Plano Nacional da Educação? Olha, de positivo, né, principalmente a universalização da educação, né, porque parece uma coisa de doido a gente estar falando de 2021, da possibilidade de pessoas estarem fora da escola, né, de crianças que não estão na escola. Então, uma das coisas interessantes do plano é porque ele já trabalha inclusive com essa situação, né, já que nós temos quase a universalização do ensino básico para as crianças de 7 a 14 anos, e os de 14 a 17 em níveis superiores a 50% a 60%, uma das primeiras metas do Plano Nacional de Educação é a universalização do ensino infantil, que seria a creche e a pré-escola. Seria dos 3 aos 6 anos, seriam os 3 anos iniciais, que são muito importantes para a socialização, para a formação de regras, disciplinas e convívio social das crianças. Né? Sem contar que no Brasil existe aí toda uma função de proteção, né? As mães trabalham fora, as crianças não têm com quem ficar, então você tem aí toda uma função que vai além da educacional, é também social, não há dúvida disso. Então, o que eu acho muito positivo é a preocupação com o início da escolarização, já na escolarização infantil, o fortalecimento do ensino médio, que a gente precisa
repensar um pouco algumas coisas de fato do ensino médio. E também eles falaram lá, né, uma das últimas metas é o fortalecimento do ensino superior, né, em especial a formação do ensino superior e depois da continuação, da pós-graduação, formação de doutores e mestres, né, que é fazer ciência. Que mestre e doutor, em princípio, faz ciência. Né? Ele não é um título apenas, ele é um pesquisador. Ele pensa coisas novas, ele pesquisa novas saídas para problemas que já existem. E às vezes problemas são super velhos e têm uma nova visão. E eventualmente surge aí uma nova possibilidade de solução de problemas que já existem. Então isso é muito interessante. Também, que no Brasil a gente, né, por incrível que pareça, tem muitos pais que são até contra, que é o ensino de tempo integral. Né? Acho que não existe melhor lugar para uma criança estar do que dentro da escola. Né? A escola é o melhor lugar que uma criança pode estar. Lá dentro ela está segura, em princípio ela estaria segura, ela estaria sendo atendida nas suas demandas, os pais estão tranquilos porque eles estão dentro da escola. Então é um espaço que ele vai interagir socialmente, ele vai construir sua identidade, ele pode aprender coisas positivas. Então eu acho assim, que não existe lugar melhor que a escola para uma criança. E eu sempre disse isso, sempre. Não existe lugar melhor para uma criança do que a escola. Lugar de criança é na escola. Então, se você não elege a educação como sua primeira opção, a gente vai continuar discutindo sempre as dificuldades do Brasil, né, que é saúde, desemprego, falta de moradia, insegurança. Então, enquanto a gente não focar na educação, todos os outros índices vão continuar na frente e nunca serão solucionados. A educação é a solução para quase tudo, né? Porque quando a gente tem conhecimento aliado à informação, nós somos capazes de mudar o mundo. E aí nós podemos mudar as nossas prioridades. Perfeito, Débora. A educação com uma base como o item prioritário realmente para todos os outros processos de transformação. E por falar, Débora, em processo de transformação, como que você vê o que se chama do novo ensino médio? Né? Que impactos você acha que esse novo ensino médio poderá trazer para a educação brasileira? Então, o novo ensino médio, ele foi proposto numa ação que se tornasse mais atrativo para os jovens, né? Então, a gente tem currículos propostos, grades curriculares, formas de estudo, são 3 troncos, né? Que seria ciências humanidades e suas ciências, a matemática e suas ciências, as ciências e suas congêneres, que seria, né, ciências biológicas e suas congêneres, e também o bloco que seria a formação profissional. Né? Então você teria aí 4 rumos, e essa é uma tentativa de fazer com que o jovem seja protagonista da formação, da sua formação, que ele tenha a opção de escolha, né? Que ele possa escolher o que ele quer fazer, o caminho que ele vai seguir, ou também, né, que ele possa escolher por uma educação técnica e sair já do ensino médio com uma possibilidade de trabalho, já que muitos dos jovens abandonam o ensino médio para trabalhar e trabalham em subempregos, em empregos mal remunerados. Né? E se você trabalha dentro de uma ideia de ensino médio profissionalizante, que você tem uma formação técnica ou tecnológica que te dá a oportunidade de você começar como estagiário ou como jovem aprendiz, né? Então você vislumbra uma possibilidade profissional maior, imediata. E as outras vertentes são mais como uma formação acadêmica pós-ensino médio, que seria o ensino superior. Então, se eu quero ser médico, então eu vou estudar ciências biológicas. Eu quero ser físico,
então eu vou estudar matemática e suas ciências. Ah, não, eu quero ser atriz, ou eu quero ser professor, ou eu quero ser escritor, ou eu quero ser advogado, então eu vou fazer ciências e suas humanidades e suas ciências. Mas eu acho assim, eles são tão jovens para escolher, né? Eles poderiam ter uma formação mais universalista, mas não é isso que está sendo proposto nesse momento. E eu acho que talvez o nosso maior problema não seria nem tanto as vertentes, né? Seriam os conteúdos. Débora, que índices nós temos aí nos últimos anos, né, que você tenha como referência, que tratam da questão da evasão escolar, né? E dependendo desses números, né, que você vai nos apresentar, o que fazer para diminuir ou pelo menos não deixar que esses números aumentem com relação à evasão escolar? Bom, a evasão escolar ela é mais predominante no ensino médio, né? O ensino fundamental existe, principalmente já nas séries finais do ensino fundamental, na faixa de 30%, né? Mais localizado em bolsões de pobreza. Quanto menos desenvolvido é o lugar, maior a evasão escolar, porque as necessidades de sobrevivência se sobrepõem à necessidade de educação. Então, aí a criança precisa ir trabalhar para ajudar no sustento da casa. Então, qualquer renda, por menor que seja, torna-se primordial para a manutenção da família, né? E é mais difícil. Então, isso tem muito a ver com a questão social. No ensino médio, existe uma evasão muito grande, na ordem de 50%. Né? Então, é bastante significativa. E eles abandonam majoritariamente a escola por 2 motivos. O primeiro é necessidade financeira e o segundo é desinteresse. Né? Para o jovem, o que ele vai aprender no ensino médio não significa nada para o mundo dele. Né? Então, as nossas discussões talvez devessem passar por conteúdo. Né? Para que nós estamos formando esse aluno no ensino médio? Débora, essa parte que você traz, né, da questão principalmente do desinteresse, creio que seja algo bastante importante da gente abordar, entrando já na segunda etapa dessa nossa entrevista, que é falar de metodologia. Você acredita que novos métodos, novas metodologias de ensino poderiam despertar o interesse desses jovens aí que naturalmente se desinteressam pela educação, né, que não conseguem associar os métodos de educação ao ambiente em que eles vivem, que faz parte da vida deles, né? E aproveitando, né, como que você analisa, por exemplo, a questão das metodologias ativas? Bom, então, sobre desinteresse, eu acho que eu vou citar um exemplo e os professores que me perdoem. Eu vou citar um exemplo que eu dei para você na nossa conversa aqui anterior. Em algum momento da nossa formação, a gente aprende sobre uma cultura extinta. Não existe mais aquela cultura. Né? Então, é importante? É. Mas o que isso muda na minha vida? Se o professor não consegue linkar a existência ou a extinção de um povo na minha existência, qual é o interesse que eu tenho nisso? Então, assim, um problema nosso do desinteresse vem muito da questão do conteúdo ensinado. Então, a gente precisaria ensinar para os alunos coisas que eles vissem real necessidade. Mas aí a gente vai esbarrar na história dos interesses, não é? Porque, veja bem, a gente vai estar discutindo com o aluno, por exemplo, como ele vai calcular os juros compostos, e nós vamos usar para isso um extrato bancário, nós vamos ter um problema, né? Quando ele conseguir entender, e se eu tiver 1 milhão de alunos entendendo isso, eu vou ter 1 milhão de correntistas furiosos. Isso é complicado. Quando eu não consigo entender como é que é cobrada a minha luz, eu não sei o significado de 1 quilowatt de energia, ou 1 hectolitro de água na minha conta de água,
ou quando eu não consigo entender a questão da área para cobrança do IPTU, ou como eu não consigo entender alguma coisa que me é cobrado, e eu só pago, e como diz o nome, é imposto, é colocado, e a minha função é somente pagar, eu não consigo ter argumentos para fazer a defesa do não pagamento, ou da mudança do cálculo, ou da injustiça desse imposto, como é que eu posso discutir? Então, eu não discuto se eu não sei. Então, a gente tem que fazer isso. Então, e metodologias ativas entram aonde nesse contexto, né? As metodologias ativas, elas propõem formas de autonomia do aluno para ele aprender. E eu acho isso interessante. Ele quer que ele ensine que ele aprenda a aprender sozinho, que ele seja o detentor da forma da sua aprendizagem. Eu acho muito interessante isso, em especial para uma segunda etapa. Eu acho meio arriscado a gente falar de metodologias ativas para crianças muito pequenas ou para crianças que estão em formação, porque a gente precisa de conceito também. Né? A metodologia ativa é muito válida quando você vai trabalhar, por exemplo, você faz todo um arcabouço conceitual sobre bairro. Isso dá para crianças de 4ª série. Você vai estudar o bairro. Por que você vai estudar o bairro? Porque o que é próximo para ele? O bairro. Onde ele anda todo dia, ele passa com a mãe, ele vai para a escola, vai na padaria, né? É o entorno dele. Então ele conhece a rua. Então ele vai lá, ele sabe o nome da rua, você vai discutir o bairro com ele. Então aí, se você falar para o aluno o que é bairro, qual é o conceito de bairro, qual é a função da prefeitura em relação ao bairro, de que esfera de poder está vinculado à melhoria do bairro. O presidente não é culpado do buraco da sua rua. O governador não é culpado do buraco da sua rua. O culpado do buraco da sua rua existe do prefeito. Então você tem que discutir. Você não tem que xingar o presidente, você tem que xingar o prefeito, não é isso? Você tem que fazer a reclamação para quem deve ser feita. Então, quando a gente vai reivindicar as coisas, a gente tem que saber a esfera da reivindicação. Então a gente pega o bairro para a criança e você mostra para ela, e ela vai lá, manda ela tirar foto, a mamãe vai lá junto, tira foto, que é fácil, porque todo mundo tem celular, smartphone, tira foto, tá? Aí você leva todo mundo para a sala e aí você fala para eles assim: agora vocês vão fazer um plano de melhoria do seu bairro. Com certeza o professor não sabe o bairro de todos os alunos, mas os alunos sabem do seu próprio bairro. E a partir daí ele vai construir a ideia de melhoria, para quem ele tem que reivindicar essa melhoria, da onde vem o dinheiro para a melhoria e o que ele pode fazer. E também daí vem o exercício da cidadania, que não passa só por exigir direitos, né? Mas nós temos também deveres. Talvez aí seja um momento da campanha de conscientização da vizinhança sobre o lixo jogado na rua de qualquer jeito, não é? Ou a junção da população para cuidar da praça. A prefeitura vem, arruma a praça e a população cuida da praça, né? E coíbe o vândalo e conversa com o policial para ter uma interação melhor. O policial vai conhecendo todo mundo, ele sabe quem mora ali, quem não mora. Isso melhora a segurança, não é? Então, quando a gente começa na educação, a gente consegue melhorar a saúde, a questão do lixo, a gente melhora a segurança com a questão da interação comunitária, com o policiamento. Então, a gente melhora tudo. E essa é uma forma de metodologia ativa, né? Então, você primeiro começa dando o conceito de cidade, de bairro, de comunidade, e depois você passa para o aluno fazer isso. Isso você pode fazer na 4ª série. Ou, desculpa, né, gente? 5º ano. Quinto ano. Muito bem. Ô, Débora, na prática, dentro de uma sala de aula, né, como professora que você é, como que você entende que o professor pode trabalhar para aplicar vários métodos diferentes com indivíduos também tão diferentes? Então, quando
vou usar o mesmo exemplo da quarta série. Com certeza, a Letícia é a melhor desenhista da sala. A Júlia é a mais desembaraçada. Então, ela é a que vai conversar com a vizinhança, né? A Letícia é que vai fazer o croquis do desenho, do bairro, da rua, que vai desenhar. Com certeza, o Julinho é o melhor pintor da sala, ele vai lá fazer. E o outro é o melhor, que escreve melhor, ele é super tímido, ele não fala, ele só escreve. Então, assim, a gente tem que dar a cada um de acordo com a sua habilidade e competência. Mas o importante é que todos se engajem, que todos façam parte. E isso é a maior dificuldade na sala de aula, é o engajamento, né? Porque, como professores, e se os professores estiverem assistindo, vão se reconhecer no que eu vou falar. Vamos fazer trabalho em grupo. Então, os grupos são formados de 4 componentes. Um lê, o outro escreve, 2 conversam. Né? Não é assim? Né? É isso, é a verdade. Então, assim, o nosso desafio é fazer os 2 que conversam pararem de conversar e irem lá ajudar o que escreve e o que fala. Né? Então, é respeitar as dinâmicas. Né? A gente também, e pelo incrível que pareça, saber respeitar também aquele que não sabe e não quer trabalhar em grupo. Que a gente tem a mania de querer, né, em grupo. Todo mundo tem que fazer as coisas em grupo. Nem sempre. Tem gente que não trabalha em grupo. Né? Tem gente que tem dificuldade de relacionamento. Né? E depois de trabalhar em grupo, a pessoa não consegue se expor, daí o grupo rejeita. É muito complicado essa dinâmica. Mas dá para fazer. Né? Dá para tentar. Desde que tenha significado, desde que você empolgue. Ah, Débora, mas eu vou fazer um tema, o bairro. Bom, mas aí você pode colocar a área do bairro para estudar matemática, você faz a história do bairro em história, as questões do espaço do bairro em geografia, daí você vai estudar os tipos de árvores e de vegetais que tem ali em ciências. Você pode pedir para os alunos pesquisarem a incidência de doenças naquele bairro. Na vigilância você coloca a tecnologia. Dá para fazer tudo numa coisa só. Muito interessante, Débora, né? Associar a vida daquele jovem, daquela criança, à educação, né? A realidade dele é a educação. E você é muito feliz quando diz que a gente aprende mais quando faz sentido. Isso serve para todos nós, né? E, Débora, nós temos a tecnologia envolvida em todo esse processo, né? Associada a todo esse processo. Como que você vê a interação da tecnologia a esses métodos de ensino, muito bem relatados, por sinal, por você? Então, a gente tem o hábito, e eu vou fazer uma meia-culpa aqui, né? Eu também. A gente tem o hábito de criticar os alunos porque eles usam os celulares na sala de aula. O problema não é o celular, né? O problema é o uso. E a pandemia mostrou isso pra gente, né? Se tem uma coisa que está pacificado, é a questão do uso do celular. Então, assim, a questão é, nós precisamos desenvolver nos alunos a capacidade de se interessar. Primeira coisa, tem que ter interesse. Se ele tiver interesse, ele vai usar a tecnologia na sala de aula a favor dele. E não para entrar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Snapchat, né, no Telegram. Ele vai usar para buscar a informação que ele precisa. Né? Hoje em dia a gente não precisa mais decorar. Né? Eu não preciso, quando a gente está conversando com meu marido, a gente fala assim, e tal filme? Tal filme era com fulano. Não, não era. Não, pera um pouquinho. Tá ali. Né? Que é aí que eu falo para você, a diferença entre informação e conhecimento. Então eu estou precisando saber qual é o artista que trabalhou no filme tal. Isso é informação. Como faz um filme? As partes de um filme. Como faz o filme? Isso é conhecimento. Né? Então tem diferença entre conhecimento e informação. Por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado para a gente não cair só na informação. A gente tem que criar e estabelecer conhecimento. O aluno tem que desenvolver conhecimento. E a gente só sabe disso, e isso é o sucesso da aprendizagem.
É quando ele se apropria do conhecimento. Se ele não tem o conhecimento, ele só tem uma informação que está vazia, solta, aquilo é insignificante. Portanto, não é sedimentada, não fica dentro dele, não é internalizada, ele não se apropria daquilo. Quando ele se apropriou do conhecimento, é como fazer o bolo, não é? A gente vai lá, quando a gente não sabe nunca cozinhar, o que a gente vai atrás da informação. Qual é a informação? A receita do bolo. Eu vou lá, pego lá a receitinha no Facebook, lá no Tudo Gostoso, lá no site, faço. Lá ensino a fazer. Enquanto eu nunca fiz o bolo, eu sei fazer bolo? Não. Eu tenho uma informação, mas eu não tenho conhecimento. A partir do momento que eu faço o bolo, depois de um tempo, meu primeiro bolo sai esquisito. Eu corto cru. Está embatumado. Você fala, acho que é melhor aumentar o fogo. Vou deixar mais tempo, mudar o ingrediente. Aí você faz o bolo uma, duas, na terceira vez você já nem tem mais receita. Você já vai lá e faz o bolo, né? 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, um pouquinho de margarina ou de óleo, bate tudo, quando estiver bem batidinho, joga lá a farinha, o leite, bate mais um pouquinho, põe o fermento, bate a neve, põe no forno, meia hora tá pronto. Bolo, delicioso. Eu não preciso mais ir em lugar nenhum para fazer o bolo. Então, o bolo está dentro de mim. O conhecimento do fazer o bolo está dentro de mim. E aí, eu posso fazer bolo do que eu quiser, né? De noz, de abacaxi, de morango, de limão. Se eu quiser uma coisa diferente, eu vou lá na internet, lá buscar de novo. Para o quê? Complementar o meu conhecimento. Eu preciso saber mais. O meu bolinho lá, basiquinho, ovo, açúcar, farinha e leite não serve mais. Agora eu quero fazer bolo de nozes confeitado. Nunca fiz. Vou lá. E com conhecimento as pessoas não são vítimas, por exemplo, de fake news. Né? Com certeza. Que é a falsa informação. Débora, avançando na entrevista, vamos também tratar aqui um tema muito importante, que é a questão da inclusão. Né? Como que você avalia hoje o processo de inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino? Olha, eu tenho certeza que se alguém que tiver um filho com necessidades especiais assistindo esse vídeo, vai falar assim, ela vai falar que, das duas uma, né? Ou eu vou dizer que o lugar dessa criança é numa instituição, numa escola especializada, ou que esse aluno tem que estar 100% incluído nas escolas regulares. Eu concordo que a gente tem que colocar os alunos em escolas regulares. Nós temos que aprender a viver com o diferente. Embora seja tão difícil hoje em dia viver com qualquer diferença, né? Nós temos um senso exacerbado de intolerância, né? A gente tem padrões muito definidos, até mesmo pela questão da influência das redes sociais, das pessoas, tal. E eu não quero nem imaginar o que deve ser para um pai e para uma mãe buscar vagas nas escolas públicas e principalmente particulares com crianças com deficiência. Muitas com jeitinho não querem, né? Com necessidades especiais ou deficiências ou síndromes, né? Cada coisa é uma coisa, então as pessoas não querem assumir isso. E é complicado. E eu queria deixar claro também para os pais que a gente, enquanto educador, a gente encontra uma dificuldade, porque nós não somos preparados para trabalhar com isso, né? Nós não temos o instrumental técnico para fazer isso, né? Ninguém nos ensina a usar uma máquina de braille. Nós não aprendemos Libras, né? A formação do professor não ensina ele a falar a usar Libras, não ensina ele a usar a braille, não auxilia em metodologias que ajudem a lidar com crianças que têm necessidades mais específicas e especiais. E muitas vezes essas crianças acabam sendo não tão bem atendidas, e não por falta de interesse, mas por falta de capacitação mesmo, né? Eu também não acho que institucionalizar crianças com necessidades especiais em escola para crianças com necessidades especiais seja a solução. Talvez a solução seja a gente preparar melhor
e essas crianças eventualmente terem um professor especialista, né, um auxiliar pedagógico, que a gente poderia chamar, né, que é aquela pessoa que acompanha, que faz a ponte entre o aluno e o professor. Né? Porque o professor de ensino fundamental 1, do Fundi 1, do 1º ao 5º ano, ele é um professor que fica bastante tempo com o seu aluno. Então ele tem tempo de desenvolver uma afetividade, uma ligação. Né? Já o professor do ensino Fundi 2, do 6º ao 9º e do ensino médio, o professor fica 50 minutos na sala de aula. Ele tem 40, 50 alunos dentro de uma sala. Então, ele não consegue dedicar um tempo específico para aquele aluno com necessidades especial. Então, eventualmente, esse aluno precisaria de um acompanhamento, de um acompanhante pedagógico. Né? Uma pessoa, por exemplo, se a criança for surda, muda, que ele sirva de intérprete entre a criança e o professor. Porque daí o professor explica, ele vai explicando em língua de sinais, e se a criança tem uma dúvida, a criança pergunta para o auxiliar pedagógico, que fala com o professor, e o professor tem como dar uma assistência. Isso para todo tipo de deficiência. Né? Uma criança que tem paralisia cerebral, ela tem todo o direito e toda a condição de frequentar uma escola regular. Né? Peço aqui licença para citar um casal de amigos nossos que tem um filho com paralisia cerebral. Esse menino acabou de se formar na Universidade Federal, em administração. Né? E ele desde sempre teve um acompanhamento de um instrutor, de um auxiliar pedagógico, que era a família que sempre proporcionou, né? Até ele ir para a faculdade. Na faculdade a situação já se inverteu, mas vejam bem, isso é um direito básico. Débora, aproveitando aqui uma parte, né, te interrompendo um pouco nesse seu raciocínio, vendo esse exemplo que você acaba de relatar, que resultados efetivamente na vida desse indivíduo com necessidade especial, que conseguiu chegar tão longe, talvez seja uma raridade diante de tudo que a gente vê, você consegue visualizar? Essas pessoas, elas têm toda a oportunidade de ser autônomas. Gente, essas crianças, elas têm uma necessidade especial, elas não são incapazes. Elas são pessoas absolutamente capazes de, no futuro, o surdo-mudo, ele vai casar, ele vai ter filhos, ele vai trabalhar. Ele só precisa de gente que entende o que ele fala, da forma que ele fala. E se na escola a gente ensinasse Libras, o básico, essa pessoa estaria plenamente assimilada, inclusive no mercado de trabalho. Né? Um cego, ele só não enxerga, ele ouve, ele fala, ele é plenamente capaz de exercer sua atividade econômica, de viver sua vida, morar sozinho, né? De se vestir sozinho, de circular. Eles precisam de atenção e formação e condições plenas de atingir toda e qualquer ação. Os autistas, as crianças com paralisia cerebral, tem N graus, né? Tem crianças que são absolutamente dependentes. Ah, mas e para esses, Débora? Esses têm pelo menos a convivência. Né? Pelo menos a convivência. Eles também têm o direito de ter a convivência social com as crianças da sua idade, com o seu grupo social, desenvolver interação dentro das limitações dela. Né? E os pais também terem o prazer de ver os filhos evoluindo. Né? Então, eu acho que a gente tem para todos, para os autistas, para as crianças esquizofrênicas, para as crianças que têm paralisia cerebral, para os cegos, para os surdos, para os mudos. A gente tem, para as crianças que são paraplégicas, que têm vários tipos de doença, que algumas são síndromes, outras são doenças mesmo neurológicas, né? Então a gente tem toda a possibilidade, né? Porque se a gente juntar todo mundo que é diferente num lugar só, nós estamos criando um espaço que vai chamar atenção pelo diferente. Então tudo que é diferente a gente segrega, a gente separa, a gente faz diferente, porque eles precisam de uma atenção especial. Lógico que precisam. E é função do Estado, porque ele é tão cidadão quanto qualquer outro. Né? Isso está na Constituição. Isso está no ECA.
né? E esse aluno tem todo o direito legal de ter atendida plenamente a sua necessidade educacional. Nossa, pelo amor de Deus, isso é indiscutível. Débora, vou puxar um assunto que a gente já falou um pouco aqui sobre a questão da pandemia. A pandemia deve gerar transformações na educação de uma forma geral. Então, a gente está naqueles pontos, né? Ensino presencial, ensino híbrido, ensino à distância. Imaginemos que talvez a educação siga o caminho do ensino à distância. Com relação à questão da inclusão sob esse aspecto, como é que você visualiza essa questão, já que as pessoas passarão a estudar à distância? Pelo menos é o cenário que a gente está enxergando aí. Bom, para as crianças, primeiro assim, quando nós estamos falando, eu vou desenvolver a pergunta, Giovanni. Você está falando para mim disso da distância, de que faixa etária? Vamos pensar em todas as faixas etárias como um fenômeno geral. Eu não acredito que Débora, não estou falando em nome de nenhum estudioso, porque não tem nenhum estudo ainda, mas eu não quero acreditar que a gente possa achar que uma criança de 6 a 10 anos tem condições de ser educada plenamente em casa, gente. Na nossa sociedade, onde todo mundo vive dentro de casa preso, né? Fora da pandemia, nós não brincamos mais na rua, né? Nós não temos aquela interação social onde a gente aprende, a gente briga, não é assim? Quando a gente era criança, a gente brigava por causa da linha da queimada, a gente brigava por causa da onde caiu a pedrinha na amarelinha, e aí a gente negociava lá, como acertava, um dia brigava, ia embora batendo o pé, no dia seguinte voltava e continuava tudo bem, ou cedia, ou se a gente se sentisse injustiçado, a gente brigava até fazer valer nossa opinião. Hoje em dia essas crianças ficam presas dentro de casa, na frente de um computador, na frente de um celular, na frente de uma televisão. Onde é o único lugar que essa criança socializa? Dentro da escola. Dentro da escola. Eu particularmente não vejo a possibilidade de uma educação à distância de sucesso para qualquer criança à distância. A escola ainda é um espaço de socialização. Ela tem uma importância social. Para os maiores, já é possível fazer alguma coisa e eu vou dizer para você que eu acho que é irreversível. A gente viu que é possível fazer e muitas coisas é possível fazer em casa. Para esses também vale a ideia de, então, vamos proporcionar, o Estado tem que proporcionar, alguém tem que tomar uma atitude de proporcionar um acesso para um auxílio. Mas aí, talvez, por exemplo, as tecnologias ajudam muito. Por exemplo, existem softwares específicos para surdos. A Alexa, você fala, Alexa, a música tal e tal e tal. O cara que é cego, a Alexa é um negócio para ele. Na verdade, acho que talvez quem criou até criou pensando mais nisso, né? Nessa utilização. Para o surdo, é uma questão de ser tudo em língua de sinais o que ele assiste. Agora, para as crianças que têm alguma problemática motora, aí talvez seja necessário mesmo o auxílio, ou cognitiva, talvez aí sim a possibilidade de colocar infelizmente, um auxiliar pedagógico doméstico mesmo. Não pago pela família, não. Proporcionado até pelo Estado mesmo. Ele é cidadão e a nossa Constituição garante que ele tenha acesso pleno. Muito bem. Débora, você foi diretora durante muitos anos da ETEC João Maria Estevanato de Itapi, né? Participou lá de todo o processo, desde a criação até agora, no último ano, onde você se desligou dessa função por questões, evidentemente, relativas à legislação, né? O que você pode nos contar com relação à sua experiência como diretora de escola e como que você avalia, né, os alunos, o desenvolvimento da educação nesses anos em que você foi diretora de uma unidade escolar? Bom, eu saí no sistema que eu trabalho, que são as escolas técnicas do Centro Paulo Souza, por mandatos. É como se fosse um mandato de uma prefeitura, né, ou de um estado.
são mandatos de 4 anos. Então, você só pode se reeleger uma vez e depois você tem que mudar de escola. Ou procurar outro caminho, ou voltar para a sua origem, enfim. E que nesses 10 anos que eu fiquei, bom, são 25 anos quase que eu sou professora, porque eu estive diretora. Eu sempre fui professora. Professor é título. Professor é título. Como doutor, professor também é título. Então, eu estive diretora e sempre fui professora. O que eu gostaria de, assim, o que eu posso dizer para você? O que eu vi? Que talvez, assim, que eles são, talvez, assim, dentro do ponto, você tem que entender também o salto geracional, né? Eu sou uma mulher madura. Eu não sou jovem mais, né? Me sinto jovem, mas não sou cronologicamente jovem. Então, é óbvio que eu fiz minha primeira série em 1981. Isso é 40 anos atrás. Com certeza, o mesmo tipo de ensino que eu tive não serve para hoje. A criança de hoje chega na escola falando inglês, que ela aprende com a Dora Aventureira, né? Na minha época, a gente assistia Pica-Pau, Tom e Jerry. Então, a gente tinha outra ideia de educação. Agora, eles são menos disciplinados, com certeza. Eles são muito agitados. Eles são engajados e preocupados com questões sociais. Eles se comovem com as coisas e tentam fazer alguma coisa para resolver o que os comove, mesmo que seja lá no Nepal. Você entende isso? Que assim, às vezes a ação dele não vai resultar em nada imediato no entorno dele, aonde seria mais importante a ação dele. Mas ele se condói com aquela situação e ele vai e faz uma ação para resolver uma questão lá no Nepal, lá do outro lado do mundo, que para ele tem sentido. E eles assim, eles se reúnem e eles conseguem fazer as coisas, eles acreditam naquilo que eles fazem. Eu acho isso bacana, eles têm idealismo. E todo jovem acha que sabe tudo, né? Isso é da juventude. Eles acham que eles têm a solução, né? E que a solução é fácil. E a gente sabe que não é. A maturidade mostra que não é. Mas a nossa função é alimentar isso. É fazer eles acreditarem que eles podem realmente fazer diferença. Eles têm que acreditar que eles são a diferença. Porque se eles acreditarem que eles são mais um, nós não vamos mudar nunca. O problema é que a gente precisava direcionar um pouquinho melhor o foco, né? Para onde ele deveria fazer isso. E aí não estou falando em doutrinação, nada disso. Nada disso. Né? É mostrar para ele o papel dele de cidadão, né? De pessoa, de indivíduo, de humano. Porque o que nos liga antes de tudo é a nossa humanidade. Né? Nós somos seres humanos. Então a gente tem que aprender a viver com o diferente, a aceitar o diferente, a se aceitar, porque o jovem de hoje não se aceita. A gente era menos ligado nessas coisas na nossa geração. Eles são muito preocupados. Até porque hoje a tecnologia, né? A gente só tira foto, né, gente? A gente só vende uma vida que não existe. Né? Eu nunca vi ninguém tirando foto do velório. Né? Eu nunca vi ninguém tirando foto da geladeira vazia, falando, ó, ninguém tira foto da cobrança do cartão de crédito que está sem pagar. E fala, ó, essa aqui chegou hoje para mim. Não, a gente posta a foto do carrão, do churrasco, né? Da chácara. Então a gente vende uma vida perfeita. E aí quem não está nessa vida perfeita está por fora, está ruim, e aí isso leva a uma sensação de eterna insatisfação, de frustração, que vai levar a uma depressão e que vai acabar da forma eventualmente terrível, né? Então é muito difícil. Então eu sinto assim, eles estão mais indisciplinados, mas eles são mais engajados e eles querem acertar mais. Só que também não querem fazer muito esforço. Também não pode ter muito esforço. Entendeu? Mas eles são bem interessantes. Quando a gente dá alguma coisa para eles, lá na escola, a gente sempre falava isso. A gente trabalha muito por projetos lá, né? Trabalha, eu ainda estou lá na ETEC. A gente trabalha por projetos.
Então a gente chega para eles e propõe alguma coisa, sai coisas assim maravilhosas. Eles vão, eles correm atrás, eles viram noite, eles... um ou outro desvirtua, escamba e vai para outra coisa, mas de maneira geral eles super trabalham. E eles fazem coisas belíssimas, eles buscam ações assim, sensacionais. E isso assim, aí quando a gente vê, a gente dá aquela sensação de felicidade, sabe? Você fala, nossa, apesar de tudo deu certo. E eles são assim, eles são menos passivos também, né? Só que eles não conseguem focar muito bem para onde virar essa rebeldia, entendeu? Como trabalhar isso para o bem comum. A gente precisa trabalhar isso melhor. Mas daí, às vezes, eventualmente, a gente esbarra na questão que as pessoas chamam de doutrinação, né? Quer dizer, tudo que você vai contra alguma coisa, você está doutrinando. E não é verdade. Às vezes, as pessoas têm só que mostrar que existem outras opções. E isso não tem nada a ver com partido político, com nada disso. Com religião. Em religião, cada um tem o seu, time de futebol, cada um tem o seu, e político, cada um tem o seu. Nós estamos falando de outra coisa aqui. Estamos falando de cidadania. Muito bem, Débora. Cidadania é algo muito importante. Infelizmente, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. O papo com você é sempre muito bom, principalmente quando a gente fala de educação, né? A sua visão dentro desse assunto é esplêndida, então, realmente parabéns. E abrindo aí para as suas considerações finais, e dentro dessas considerações finais eu gostaria que você deixasse uma mensagem pensando aí nas novas gerações, uma mensagem para as novas gerações. Para aqueles que vivem hoje, eventualmente, é claro, né? Mas pensando nas futuras gerações. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Eu não sou uma pesquisadora do tema, eu sou uma pessoa que tem a prática, né? Eu não ostento muitos títulos, mas eu tenho uma vivência de muito tempo e é um prazer poder dividir um pouquinho desse conhecimento. Espero que os que assistam entendam e percebam a importância da educação. Pensem que a educação, pessoal, é a coisa mais importante de tudo. É a base. O meu pai me dizia, meu pai não tinha educação formal longa, meu pai teve até hoje o 3º ano, 4ª série, né? Minha mãe também, são pessoas que não tiveram ensino formal e evitaram todos os esforços para que eu chegasse na universidade, né? Então, eu tenho uma história de vida humilde e meus pais sempre diziam para mim que a melhor coisa que eles podiam me deixar era a minha educação. Que eles não iam me deixar bens e não me deixaram, né? Mas eles me deixaram a única coisa que ninguém pode tirar de mim, que é o meu conhecimento. E com isso, com essa herança que eles fizeram, que foi todo sacrifício para que eu estudasse, e meus pais sempre deram muito valor à educação. Os meus pais sempre defenderam a escola, o professor, a questão de que a escola era o único meio de eu ser diferente deles e ser melhor. Né? E não é melhor, né? É de ser melhor como pessoa, de ser melhor como ser humano. Que era a oportunidade de eu ser melhor. Era através da educação. Os meus pais me apoiaram em todas as minhas decisões educacionais. Todas. Quando eu pude escolher sozinha, eles sempre me apoiaram, né? E eles mostraram para mim que educação era o que podia ser o passaporte para a vida que eu sonhava. E eu sempre digo para o meu marido hoje que eu sou muito grata. Eu, quando chego ao final do dia, apesar de tudo, e nem todo dia é fácil, nem todo dia é bom, eu nunca tenho nada para pedir, só tenho para agradecer. E eu sempre falo para meu marido que eu tenho muito mais do que eu queria. Eu consegui ir muito além do que eu queria. E só teve uma coisa que me proporcionou isso, Giovanni, foi a educação. Né? Foi o fato de eu estudar, de eu querer, de eu buscar, de eu ser curiosa, de eu ser esforçada, que levou isso. Então, assim, pais
que estão assistindo, alunos que estão assistindo. Só a educação é capaz de mudar o mundo e principalmente a nossa vida. Muda, nos transforma. E quando eu faço o meu discurso de despedida dos meus alunos na ETEC, eu sempre dizia um texto do Bertolt Brecht, que eu vou parafrasear porque eu não sei ipsis literis aqui. Então, ele dizia o seguinte, que há homens que lutam por um dia e esses homens são muito importantes. Ele dizia que há homens que lutam por um ano e esses homens são muito, muito importantes. Há homens que lutam por muitos anos e esses homens são muito, muito, muito importantes. E há homens que lutam a vida inteira e esses são imprescindíveis. Então, eu acredito que nós todos temos que ser imprescindíveis. E é isso que eu gostaria de dizer. Queria agradecer. A gente que agradece a sua presença, Débora, o canal Educação e Business, o Unifia, o Grupo Unisep, se sentem honrados de ter aqui conosco para essa entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação conosco. Muito bem, e não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal e verificar sobre o Vestibular Unifia, através dos vários acessos disponíveis para informação, como o e-code que está aí na tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia ou acessando nossas redes sociais. Não se esquecendo, é claro, de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram e se inscrever no YouTube. Além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar conosco e transforme seu futuro. E lembre-se, a educação é a base para uma vida e um país estruturados. Vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Uma ótima semana para todos nós.